quem seria o conjunto dos números irracionais, né? Bom, número irracional é todo número que, em sua forma decimal, é uma dízima não periódica, tá bom? Nós conhecemos aqui as dízimas periódicas, né? Os exemplos que nós vimos aqui de dízima periódica. Cadê? Ó, 0,666 infinitamente é uma dízima periódica. Período, porque tem um número está repetindo sempre. No caso aqui, o 6 está repetindo. 1,6666 é uma dízima periódica, porque é infinita, né? E o 6 está repetindo. Essa aqui, 2,142, né? Vamos dividir 15 por 7 aqui na calculadora para a gente ver mais ou menos quanto é. 15 dividido por 7. Olha aí. Então, veja, 142,857, aí repete, ó, 142,857. Então, o número que está repetindo aqui é 142,857. Veja que ele começa a repetir, né, esse mesmo número toda a vida. Então, é uma dízima periódica também. Aqui mais em cima, que a gente tem outra dízima aqui, ó, 2,0454545, dízima periódica, tá bom? Então, todos os números decimais com essa característica aqui, dessa forma, infinito, e os números repetindo, dízima periódica. E os irracionais vão ser o caso das dízimas não periódicas, tá bom? Então, como é que vai ser isso? Temos alguns exemplos aqui, ó. De onde vão vir esses números? Como é que eu vou saber que dízimas não periódicas são essas? Então, exemplo. Um dos números irracionais mais conhecidos é o quociente do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro, né? Que é o conhecido, né, que a gente conhece pela letra π. Esse número é representado pela letra grega π, né? Como curiosidade, reproduzimos o π com 70 casas decimais. Então, veja, o π é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, e, enfim. Aqui é a representação com 70 casas decimais. Você observa que não há repetição de um padrão aqui, né? Como assim? Não tem um número que está repetindo do mesmo jeito sempre, né? Os números são bem aleatórios, nenhum deles repete. Então, é infinito, né? Que esse número aqui ele é um decimal infinito. Não existe um padrão de repetição, né, entre os números, por isso que não há repetição, né? Não é periódico. E aí, esse tipo de número, né, que ele é um decimal infinito, mas que não há um padrão de repetição dos números, ele é chamado de dízima não periódica. Dízima não periódica, tá bom? E aí, esse tipo de número vai ser conhecido como, vai entrar num conjunto chamado conjunto dos números irracionais. Onde mais a gente pode encontrar esse tipo de número? Outro número irracional é a medida da diagonal de um quadrado de lado 1, né? Ou seja, raiz quadrada de 2, ela não é exata, dá um número decimal. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora para vocês verem. Você bota a primeira raiz aqui, quer dizer. Olha aí. Raiz quadrada de 2. 1,4142, 1356, 2373. E aí você observa aqui, não há um padrão de repetição. E, portanto, se não há um padrão de repetição, né, esse número aqui ele é infinito e não periódico. Então, está aqui um exemplo de outro número irracional. Vamos pegar outra raiz que não é exata. Raiz quadrada de 5, por exemplo. Olha aí. É outro número irracional. Veja que é um decimal, 2,23, 60, 67, 97, enfim. Ela é infinita, né? Não há um padrão de repetição. Então, está aqui um outro exemplo de número irracional. Tá bom? Então, essa é uma nova categoria de números, né? Todos eles vão ser um decimal infinito e não periódico. Tá certo? Um número irracional não pode ser representado como uma razão entre dois números inteiros, né? Então, nas dízimas periódicas que a gente viu lá no começo e nos decimais exatos, eles todos podem ser convertidos em uma fração.
E se pode ser convertido na forma de fração, ele é chamado de número racional, tá bom? Essas dízimas aqui não periódicas, né, aqui, elas são outro tipo de número, né? Essas aqui não podem ser convertidas em fração, né? Por exemplo, essa aqui, essa dízima veio da raiz quadrada de 2, o π aqui, ele veio da divisão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, então, pelo menos um desses, o valor é um decimal, não exato, tá bom? Por isso que dá essa dízima aí. E aí, todos os outros tipos de cálculo de raízes, por exemplo, são as mais comuns. Raízes não exatas, como essa aqui de raiz quadrada de 2, vão gerar para a gente um número irracional, tá bom? E quais são as propriedades aqui do... Sejam n e a números naturais, né, com n diferente de zero. Se raiz enésima de A, então veja aqui, ó, vão aparecer as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta, enfim, qualquer raiz, qualquer índice aqui, ó, está enquadrado nesse tipo aqui, ó. Não é inteiro, né? Se essa raiz, né, enésima de A não é um inteiro, então essa raiz é um número irracional. Então, por exemplo, aqui, raiz quadrada de 2, né? O n é 2, não aparece que a raiz quadrada de 2 é o único no númerozinho aqui, o índice não aparece. Então, raiz quadrada de 2, a gente viu que deu um número irracional e, portanto, não pode ser escrito na forma de uma fração, ele é chamado de número irracional. Raiz sexta de 5, né? Aqui não estou conseguindo fazer a raiz sexta aqui de 5 nessa calculadora aqui, depois eu descubro como é que faz. Vai dar uma dízima não periódica também, raiz quinta de 3, né, também. Olha, mais aqui, ó, veja, raiz sétima de 1. Raiz sétima de 1 dá 1, né? Então, essa raiz aqui, ó, cuidado, tem algumas que dá um número inteiro. Raiz sétima de 1 dá 1 e 1 é inteiro, então não é irracional. Raiz cúbica de 8 dá 2, né? Então, nem sempre toda raiz que você está vendo aqui, ó, ela vai dar um número irracional. Tem que ter cuidado, existe forma de calcular isso aqui. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, que 2 é inteiro, ela não é irracional. Tá bom? Outra propriedade. A soma de um número racional com um número irracional gera um número irracional. Tá bom? Por exemplo, um é racional, é inteiro, é natural, né? E é racional. Mas raiz quadrada de 2, que é irracional, quando você soma os dois, ó, dá um número irracional. Tá bom? A diferença entre um número racional e um irracional também dá irracional. Por exemplo, 2, que é racional, menos π, que é 3,14, 15, 92, 65, por aí vai. Quando subtrai, dá menos 1,14, 15, 92, então é outro número irracional. O produto de um número racional não nulo por um número irracional é um número irracional. Então, aqui, por exemplo, 2 é racional, vezes raiz quadrada de 3, que é irracional. Isso aqui dá irracional. Tá bom? A raiz quadrada de 12, ó, aqui dá para fazer. Raiz quadrada de 12. 12, olha aí. Dá um número irracional. Tá bom? Vamos aqui. O quociente de um número racional não nulo por um número irracional também dá irracional. 12 dividido por raiz quadrada de 6, ó, dá raiz quadrada de 24, que também é irracional. Vamos fazer raiz quadrada de 24. 24, olha aí, 4,898979, enfim. Dá um número irracional também. Tá bom? Então, esses são os tipos de números conhecidos como números irracionais. Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!